Olá, pessoal! Hoje veremos um tema muito importante deste curso de autoconhecimento. Hoje daremos algumas explicações importantes sobre a família e os apegos. Neste tema vamos refletir sobre os conflitos e os equívocos que temos a respeito da família podem causar no desenvolvimento do nosso trabalho interior. Também vamos refletir sobre a estagnação e os conflitos que todos os apegos, ou a dependência emocional que geramos em torno das pessoas e das coisas, e que interpretamos erroneamente como amor, podem provocar. A primeira coisa que devemos entender é que todos nós temos três famílias. O primeiro tipo de família está relacionado com o mundo exterior, onde encontramos o nosso corpo físico e a nossa personalidade. Essa é a família física, onde encontramos nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, companheiro ou companheira, filhos, tios, avós, etc. A segunda família é a família psicológica, relacionada à alma, à mente ou energia. Essa parte da alma é o que chamaremos de nosso mundo interno. Essa família psicológica é composta por todo o nosso ego, por nossas diferentes formas negativas de ser. 97% da nossa essência está presa ali. A terceira família é o que podemos chamar de nossa família real. Ela está relacionada ao nosso espírito ou à consciência, é a parte que chamaremos de mundo interior do nosso mundo interno. Essa família é composta pelos 3% de consciência livre que todos nós possuímos, que constituem o nosso espírito. A isso somaremos todas as essências que resgataremos da prisão psicológica por meio do trabalho da morte psicológica, pois cada um dos nossos elementos psicológicos possui uma parte real e verdadeira que está presa dentro deles. Vamos analisar a família física. Sabemos que, sem dúvida, todos necessitamos de um corpo físico para poder existir e realizar a obra do nosso ser. Também sabemos que nós, seres humanos, somos indefesos desde o nascimento, e por isso precisamos de uma mãe que cuide de nós até que possamos nos defender sozinhos. Assim, começamos a compreender a necessidade e a importância de ter uma família física. Mas também sabemos que, devido à lei do retorno, todos temos o direito de retornar em 108 corpos físicos humanos. Isso implica que devemos morrer e nascer novamente 108 vezes em cada ciclo. Portanto, ao longo das nossas vidas teremos 108 mães e 108 pais. Se pararmos por um momento para refletir sobre isso, e se começarmos a investigar nossas vidas passadas no mundo astral, tomando consciência dessa realidade, veremos que em todas as existências que vivemos até agora tivemos pais, mães, parceiros, filhos, irmãos, etc. Ao analisar isso, podemos então nos perguntar: qual das 108 mães que tivemos é a verdadeira? Qual dos 108 pais que tivemos é o verdadeiro? Quais, entre os milhares de irmãos que tivemos, são os verdadeiros? Este é um ponto muito importante para refletir. A verdade é que as pessoas da nossa família física estão ligadas entre si por laços genéticos provenientes de existências passadas, e com elas costumamos ter certos compromissos kármicos, certas dívidas, por assim dizer. Por isso é muito comum retornarmos na semente dos nossos próprios descendentes. Devemos compreender, portanto, que nossos pais são irmãos que colaboraram conosco, dando-nos este corpo físico como pagamento por outra existência na qual lhes demos a oportunidade de chegar a esta manifestação física, oferecendo-lhes um corpo físico. Da mesma forma, teremos filhos com os quais pagaremos pelos corpos físicos que recebemos. Outro aspecto de vital importância da família física, e talvez o mais importante de todos, é o nosso parceiro ou parceira. Sabemos que, para a reprodução da espécie, é necessário encontrar um parceiro. Mas o mais importante é que a criação dos corpos existenciais do ser será realizada através do sexo, e para isso precisamos de um parceiro. Assim, o parceiro é muito importante, pois é um irmão ou irmã que está colaborando conosco para alcançar esse grande trabalho de autorrealização, e nós, por nossa vez, estamos colaborando com ele ou com ela para atingir esse mesmo objetivo. Da mesma forma, nossos filhos também são irmãos a quem ajudamos, dando-lhes a oportunidade de ter uma existência física, para que também possam realizar o seu trabalho de autorrealização. Nós os ajudamos oferecendo cuidados, educação, abrigo e proteção, até que possam se defender sozinhos e construir suas próprias casas.
Mas acontece que costumamos chamar de irmãos apenas as pessoas nascidas da mesma mãe que nós, enquanto vemos as pessoas na rua como estranhas, porque não nasceram em nossa casa. Não compreendemos que todos são nossos irmãos, que a nossa família não se limita ao que está dentro das paredes da nossa casa, pois o planeta é a nossa casa, e todos os seus habitantes são centelhas que emanam do sagrado Sol absoluto. Viemos a este planeta com o mesmo propósito: extrair sabedoria da experiência da dualidade. Assim, nossa casa atual é o planeta, e nossa família são todos os seus habitantes. Portanto, esse amor que sentimos pelos nossos filhos, pais e irmãos deve ser estendido a toda a humanidade. Devemos ampliar a nossa capacidade de amar para que, assim como procuramos sempre ajudar aqueles que fazem parte da nossa família física, procuremos também ajudar toda a humanidade, e sobretudo ajudá-la a ter a oportunidade de despertar a consciência e alcançar o objetivo da sua existência. Mas o apego que criamos em torno das pessoas que constituem a nossa família física não nos permite ver e compreender que todos os seres humanos são irmãos e irmãs, e que não existe outro vínculo nem outro título. Vamos agora analisar a família psicológica. A família interna é composta por elementos chamados eus, ou defeitos psicológicos. Eles constituem toda aquela multiplicidade de diferentes modos de ser que residem dentro de nós. Temos eus de todos os tipos. Podemos sintetizá-los nos 7 eus causais: preguiça, ganância, luxúria, orgulho, raiva, gula e inveja. Porém, cada um deles é, por si só, uma legião de detalhes ou eus. Como disse Virgílio, o poeta mantuano, mesmo que tivéssemos um paladar de aço e 1000 línguas, não poderíamos enumerá-los completamente. Acontece que cada um deles possui uma certa porcentagem de essência aprisionada, que é o que lhes dá vida. Eles se formaram e cresceram graças à totalidade da energia que absorveram ao longo da sua existência. Isso ocorre toda vez que permitimos que um defeito se manifeste através de algum dos nossos centros de energia, pois eles se alimentam da nossa energia. A soma de todos eles constitui a nossa família psicológica, ou mundo interno. O maior problema que os membros dessa família representam é que aprisionaram a nossa consciência e administram mal as diferentes energias dos centros da nossa máquina humana. Daí a importância de praticar constantemente a autoobservação, para descobri-los na nossa mente, nas emoções, nas ações, nas palavras, no sexo e em todas as tensões, sensações e desejos que constantemente nos fazem sentir. Uma vez descobertos e compreendidos, devemos eliminá-los através de uma petição à nossa Mãe Divina, para que possamos libertar a consciência e a energia que permanecem presas neles. Essa família interna foi formada pelo mau uso da energia sexual criadora. A primeira vez que caímos na fornicação, ou seja, na expulsão da nossa energia sexual para fora do corpo através do orgasmo e da ejaculação, o que constituiu o verdadeiro pecado original, foi ali que criamos os 7 eus causais. E cada vez que fornicamos, criamos mais e mais defeitos. Além disso, com todas as impressões não transformadas que recebemos durante o dia, por falta de vigilância e concentração, entregamos a eles as nossas energias, e assim eles se multiplicam enormemente. Com o tempo, criamos uma verdadeira legião de defeitos dentro de nós. Esses defeitos constituem todos os nossos vícios, desejos, erros, sofrimentos, prazeres e reações. E eles são mais caros para nós do que nossos próprios filhos físicos e do que a nossa família física. Podemos verificar isso observando como sacrificamos mais facilmente a integridade física ou psicológica dos nossos familiares do que negarmos os desejos dos nossos defeitos. Vemos como, para satisfazer um vício, as pessoas são capazes de deixar os filhos sem meios de subsistência. Vemos como, ao defender o próprio orgulho, alguém é capaz de perder o parceiro. Ou como preferimos maltratar ou humilhar uma criança em vez de renunciar à nossa raiva ou à nossa tirania. Preferimos alimentar nossos defeitos violentos ou mal-humorados, mesmo sabendo que isso prejudica os outros. Assim vemos que não apenas deixamos de negar os desejos dos nossos defeitos, mas também os defendemos, justificamos e alimentamos como bem entendemos. Daí o apego que temos por eles. Vocês poderão ver e verificar isso à medida que avançarem no trabalho da morte psicológica.
Existem defeitos psicológicos aos quais estamos tão apegados que decidir eliminá-los nos levará a um doloroso processo de crises emocionais e mentais. Porém, devemos compreender que somente eliminando os nossos defeitos poderemos libertar e integrar esse terceiro tipo de família que analisaremos agora. Vamos agora analisar o que é a família real. Chamamos de família real porque ela sempre existiu e sempre existirá. É o nosso espírito, o nosso ser interior, o mundo interior do nosso mundo interno, e é composta por muitas partes, todas elas desdobramentos do nosso Pai. Deus, como Pai, representa a nossa sabedoria. Deus, como Mãe, é a nossa essência, a nossa matéria-prima, a nossa energia criadora do Espírito Santo, o nosso amor. Deus, como Filho, simboliza a justiça, o treinador psicológico, o doador de luz ou sabedoria e de fogo ou amor. Essas três forças primárias desdobram-se dentro de nós em outras três, que são Atman, que é o nosso íntimo, o inefável, o nosso guerreiro particular. Budi, que é a nossa alma divina, a Valquíria. Manas, a vontade crística, o Verbo, a nossa alma humana. Também existem muitas outras partes do nosso ser, como o Cristo íntimo, os 12 apóstolos, os 24 anciãos, etc. À medida que trabalhamos com os três fatores e a revolução da consciência avança, começa a integração do nosso ser. Trabalhamos para eliminar os defeitos psicológicos, e todas aquelas centelhas que atualmente estão presas no ego são libertadas e integradas, até alcançarmos a individualidade sagrada. No final, todas elas se tornarão uma unidade. Bem, agora que explicamos os três tipos de família, vejamos a questão dos apegos. A que estamos apegados? Por que acreditamos que estar apegado é o mesmo que estar enamorado? Em que se baseiam os nossos apegos? Vamos refletir sobre tudo isso. O que é o apego? O apego é um vínculo emocional que se prolonga ao longo do tempo. Podemos observá-lo naquele vínculo emocional que criávamos na infância com certos brinquedos favoritos. Não queríamos que ninguém mais brincasse com eles, e chorávamos quando os perdíamos. Da mesma forma, podemos perceber esse vínculo afetivo que fomos criando com tudo e com todos que nos proporcionavam prazer, e com tudo aquilo que chamamos de meu. Criamos apego à nossa mãe, ao nosso pai, à casa, ao dinheiro, ao parceiro ou parceira, aos filhos, ao conforto, etc., etc., etc. E acreditamos que aquilo que sentimos por essas pessoas ou por essas coisas é amor. Porém, não é amor, porque o apego sempre nos leva ao sofrimento, enquanto o amor verdadeiro nunca nos conduz ao sofrimento, pois é uma virtude da consciência. Quando alguém tem apegos, sofre. O apego está sempre relacionado ao sofrimento. Se estamos apegados a algo, sofremos quando perdemos. E como temos esse vazio interior constante, por termos perdido o verdadeiro amor dentro de nós ao nos desconectarmos do nosso próprio ser, tornamo-nos infelizes. Por isso procuramos sempre nos apegar às pessoas e às coisas materiais, tentando assim criar uma falsa felicidade que dura apenas enquanto dura o relacionamento com aquela pessoa, ou enquanto possuímos aquela coisa. Ficamos apegados aos confortos e às pessoas queridas, e isso nos impede de ver a realidade das coisas. Esses apegos não nos deixam perceber como todas as coisas físicas são inconsequentes e transitórias. É muito importante começarmos a refletir sobre essa questão e observarmos como todos os apegos têm origem no medo. Apegamo-nos às coisas e depois passamos a viver num verdadeiro inferno, devido à tortura do medo de perdê-las. Temos medo de perder os bens materiais, medo de perder o parceiro, medo de que as pessoas que amamos morram. Isso acontece porque não entendemos nem aceitamos a realidade da vida e da morte, nem o caráter passageiro da existência. Também não compreendemos a realidade de que a morte, como tal, não existe. O pai ou a mãe se apegam ao filho e, mesmo depois de ele crescer, continuam interferindo em sua vida, querendo manipulá-lo ou obrigá-lo a estudar aquilo que consideram correto, ou a casar-se com quem julgam melhor. Apegamo-nos a um parceiro e depois vivemos sofrendo com o medo de perdê-lo, com o medo de infidelidade, etc. E é por causa desses apegos que se formam tantos relacionamentos prejudiciais e tóxicos. Quando conseguimos compreender que todo apego tem um medo por trás, e que existe um defeito psicológico que gera esse medo,
Porque algo nos proporciona prazer, conforto ou segurança. Então começamos a refletir para descobrir qual é o medo que está por trás do apego e qual é o defeito que está por trás desse medo. Se eliminarmos esse defeito através da morte psicológica, libertamo-nos do medo e do apego, e assim resgatamos a verdadeira capacidade de amar, que se baseia no respeito e na liberdade. Por exemplo, descubro que sou apegado à minha mãe, porque só de imaginar a sua morte já começo a sofrer. Então reflito: quem é que sofre aí? E descubro que, se ela morrer, não terei mais ninguém para me ajudar financeiramente, e então percebo que é o meu eu ganancioso que provoca esse apego. Ou descubro que vou sofrer porque não terei mais quem limpe a casa e cozinhe para mim, e então percebo que é o meu eu preguiçoso que provoca esse apego. Ou ainda descubro que vou sofrer porque me sentirei sozinho. Assim, quando refletimos sobre esses medos, descobrimos que é o nosso ego que sofre com a ideia de perder o companheiro, a casa, o carro, os filhos, ou qualquer uma das milhares de coisas às quais estamos apegados. Também descobrimos, com surpresa, que por trás daquilo que chamamos de amor existe interesse egóico e medo. Percebemos que não amamos verdadeiramente ninguém, e que, para amar de forma real, todos esses condicionamentos e todos esses apegos precisam morrer. Essa questão do apego é terrível, porque pode atrasar e até paralisar a possibilidade de autorrealização, se não a compreendermos perfeitamente. O apego ao nosso ego impede o nosso avanço em direção à libertação e ao despertar da consciência. O apego ao conforto, e todos os medos que sentimos de perder a nossa posição social ou econômica, podem tornar-se um obstáculo terrível quando buscamos começar a gerar um centro de gravidade permanente em torno do nosso trabalho interior. Os apegos que criamos em relação aos nossos familiares, e todos os medos que sustentam esses apegos, muitas vezes nos impedem de realizar qualquer trabalho sacrificial pela humanidade, ao mesmo tempo que nos impossibilitam de passar internamente pelas provas iniciáticas. Quando a família, ou qualquer coisa a qual estamos apegados, pesa mais do que o trabalho na obra do nosso ser, não há possibilidade de passarmos em nenhuma prova. Existem 4 provas que nos são apresentadas incessantemente quando estamos neste trabalho. São as provas do ar, do fogo, da água e da terra. Ninguém passará nas provas do ar se tiver apegos. Cada vez que, no astral, somos lançados num abismo e gritamos, esse grito é um sintoma inequívoco de apego, apego ao corpo físico, apego a isto ou aquilo, apego a uma criança, a um objeto, etc. Os mestres nos mostram isso internamente quando nos lançam do alto. Sentimos então o terror de perder e gritamos, e assim falhamos nas provas do ar. Também por causa dos apegos ao orgulho, ao conforto, à luxúria e ao ego em geral, não passamos nas provas da pobreza, que são as provas da terra. Nem passamos nas provas de adaptação, que são as provas da água. Nem passamos nas provas da raiva e da luxúria, que são as provas do fogo. Tampouco conseguimos superar os pequenos detalhes com os quais somos testados diariamente. Assim, acabamos estagnando indefinidamente no trabalho interno. Vemos um homem e uma mulher juntos, e a primeira coisa que procuram é um teto sobre suas cabeças. Depois começam a encher a casa de móveis, e assim criam raízes. Em seguida vêm os filhos, as propriedades, os bens e milhares de outras coisas supérfluas. Então nos apegamos a todos os confortos, sofremos com a ideia de perdê-los e nos preocupamos em como seria a nossa vida sem eles. Passamos a nos identificar com as coisas e com as pessoas, e nos acostumamos a elas. Não queremos sentir desconforto. Sentimos que essas coisas nos custaram muito trabalho, e pensamos que ficar sem elas seria como retroceder. Preocupamo-nos com o que os outros dirão se perdermos nossas coisas, com o que vão pensar de nós, etc. E assim nos amarramos a todas essas coisas. Sentimos-nos donos dos filhos, da esposa ou do marido, e isso nos impede de ver a realidade das coisas, de perceber como todas as circunstâncias da vida são passageiras. É necessário compreender o conflito que existe com a família e com os apegos, ter isso muito claro e bem compreendido, para não ficarmos estagnados no nosso trabalho interior. Se tivéssemos consciência de que, cada vez que compramos mais um objeto de decoração para casa, dividimos e fragmentamos o nosso amor, enquanto, ao buscar a autorrealização, estamos integrando o amor, então aprenderíamos a não nos apegar às coisas.
Não seria necessário demolir a casa nem nos desfazer dos objetos, mas sim compreender por que os queremos da maneira como os queremos. Se conseguirmos fazer isso também com as pessoas, com a família, não será necessário nos desfazermos da família. Se compreendermos essa questão, poderemos realizar o trabalho de autorrealização em uma só vida e avançar quando tivermos que tomar decisões. Devemos saber que a família é um dever. Mas precisamos compreender até onde vão os deveres e os direitos dentro da família, para podermos avançar conscientemente na integração da família real e na desintegração da família psicológica. É necessário trabalhar a meditação e a morte psicológica para encontrar as raízes dos nossos apegos, de todos aqueles vínculos emocionais que vamos formando com as pessoas, com as coisas, com as crenças e, sobretudo, com o nosso próprio ego. Assim poderemos alcançar a verdadeira libertação e o despertar da consciência, e conhecer o que realmente é o amor. E bem, esta foi a conferência de hoje. Lembre-se de deixar nos comentários qualquer dúvida que possa ter sobre o tema. Como sempre, convido você para a nossa próxima conferência, onde falaremos sobre meditação transcendental e sobre como alcançar o estado de meditação conhecido como Samadhi, ou vazio iluminador, através da técnica dos koans. Muito obrigado a todos. Até a próxima!